Olá, estudantes das primeiras séries do ensino médio. Nós vamos falar sobre o estado de bem-estar social. Mas, para falarmos sobre o estado de bem-estar social, primeiramente nós temos que compreender um pouco do conceito Estado. O que é o Estado? Em sua forma mais simples, eu posso falar que o Estado é uma instituição que existe para representar os interesses de uma determinada sociedade. E os filósofos contratualistas, entre eles Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, eles teorizavam algumas situações que levaram à criação ou ao estabelecimento do Estado. A primeira situação teórica que esses filósofos imaginaram é o estado de natureza. O que é o estado de natureza? É uma situação primitiva do ser humano em que não havia governos, não havia os governantes e muito menos as leis. Para Thomas Hobbes, esse momento, esse estado de natureza era caótico, conflituoso. Hobbes fala que o homem é o lobo do homem e o homem, em seu estado de liberdade, ele promovia a guerra de todos contra todos. Mas não é assim que pensava John Locke nem Rousseau. Para os dois, inicialmente, o estado de natureza era harmonioso. Mas aconteceu alguns eventos que engendraram os primeiros conflitos. E para apaziguar esses conflitos, os seres humanos entraram em um acordo coletivo, chamado de pacto social, ou para outros, contrato social, que resultou na fundação do Estado, que resultou primeiramente na escolha de um governante para reger sobre eles, para administrar as diferenças, para acabar com conflitos. E esse governante criou as leis e assim foi criado o que nós conhecemos como Estado. Então, para esses teóricos, chamados de contratualistas, o Estado é fruto de uma escolha coletiva que elege um soberano, um governante, e este existe para garantir os direitos fundamentais do ser humano. Primeiramente, sua vida, e em segundo lugar, sua liberdade, e para outros também a propriedade privada. Então, essa é a primeira ideia, ou a ideia mais simples dos filósofos contratualistas. Há também um outro conceito de Estado trabalhado por Aristóteles, baseado nas cidades-estados grega, que eram as polis. Então, a polis é um ambiente em que haviam cidadãos que eram pessoas que nasciam na determinada cidade-estado, e nessa cidade elas tinham direitos fundamentais, inclusive o direito de exercer suas ideias políticas e defender as demais ideias, inclusive os homos da cidade. Mas poucos eram considerados cidadãos na polis. Quem eram os cidadãos na polis? Eram apenas os homens, e estes tinham que ser adultos e nascidos de pais que já habitavam na polis, na determinada cidade. Então, esses cidadãos, eles exerciam a sua liberdade e a democracia, promovendo assembleias, reuniões nas ágoras, nas praças, para determinar
os rumos da cidade, o que seria implantado na cidade. Então, essa atividade chamada assembleia, que ocorria nas ágoras, elas eram frutos do movimento chamado de democracia. Para Sócrates, a polis é fundamental, ou seja, a cidade, o ambiente social organizado é fundamental para o desenvolvimento do homem. Ele fala que o homem é um animal político, o homem é um ser político. Então, por que o homem é um ser político? Porque ele é um ser que nasce na polis. Ou seja, a nossa humanidade, a nossa forma de ser humano, ela é desenvolvida nesse ambiente civilizatório. É na polis que ocorrem as convenções sociais, o nosso senso de justiça, o nosso senso estético de beleza, a nossa religiosidade. Todas essas manifestações sociais e culturais, elas ocorrem na polis. E são essas manifestações que desenvolvem em nós a humanidade. Se estivéssemos fora da polis, se nascêssemos em um ambiente separado da civilização, logo nós não seríamos homens, porque em nós não haveria desenvolvido a humanidade. Então, o ser humano necessita da polis, porque a polis é o ambiente social, é o estado que nos humaniza. E na contemporaneidade, nós temos o conceito formal de cidadania. Se na Grécia, cidadão eram os bem-nascidos, na contemporaneidade a cidadania é mais ampla. E de forma simples, formalmente, cidadania aponta para o indivíduo que nasce em um determinado estado, em uma determinada nação. Quem nasce em um estado, quem nasce em uma nação, é um cidadão daquele estado. Por exemplo, se eu nasci no Brasil, eu sou um cidadão brasileiro. Então, de forma simples, o cidadão é um indivíduo que nasce em um estado organizado. Porém, há um conceito mais profundo sobre cidadania. Se cidadania, no sentido simples, o título que indica que o cidadão ele é pertencente a um determinado estado, existe a cidadania substantiva. O que é isso? Que reconhece que aquele indivíduo que nasce em um determinado estado, ele nasce com direitos civis, com direitos políticos, com direitos sociais. E que o Estado deve garantir que esses direitos sejam vivenciados pelo indivíduo. Então, para além do estado formal que nós já começamos a explicar, nós vamos entrar num conceito que nós prometemos que iríamos abordar, que é o conceito de estado de bem-estar social. O que é isso? O que é o estado de bem-estar social? O estado de bem-estar social é quando a sociedade organizada, chamado Estado, reconhece que é sua responsabilidade garantir que os cidadãos vivam ou tenham alcance dos seus direitos fundamentais. Então, no estado de bem-estar social, o grande Estado deve assumir políticas públicas, projetos públicos, a fim de que todos os seus cidadãos tenham esses direitos garantidos. Então, no estado de bem-estar social, o grande Estado, nação, tem que apresentar políticas públicas para eliminar a pobreza, para garantir uma educação de qualidade, para garantir a saúde de qualidade,
Então, ele tem que financiar, tem que promover ações práticas para que os direitos fundamentais sejam alcançados. Mas muitas vezes o estado de bem-estar social ele é feito, as políticas do estado de bem-estar social elas são feitas sem a participação do povo. E sendo feita dessa forma, ela se torna ineficiente porque muitas vezes elas não vão promover ações que alcancem as necessidades urgentes dos indivíduos. Então, nesse ambiente, o indivíduo, o Estado gasta, ou nessa prática, o Estado gasta sem consultar os interesses fundamentais e urgentes do indivíduo e não alcança o que de fato, o que de urgente o indivíduo necessita. E esse estado de bem-estar social, ele entra em crise. Como é que ele entra em crise? A primeira noção de crise, segundo Jürgen Habermas, a primeira noção de que o estado de bem-estar social vivencia uma crise é quando as políticas promovidas pelo Estado não satisfazem as necessidades e as expectativas do cidadão. A outra questão é que quando a crise econômica força que o Estado economize, eliminando os gastos públicos e privatizando os serviços que são fundamentais, o indivíduo perde a vivência do bem-estar social, porque se o Estado corta gastos em favor do bem comum, é claro que o cidadão deixa de alcançá-lo, principalmente o cidadão pobre. Quando o Estado privatiza serviços essenciais, é claro que o que é privado não vai oferecer serviços com a mesma facilitação de que o Estado apresentaria para o indivíduo. Então, quando os serviços essenciais que pertenciam ao Estado são privatizados, isso revela que o estado de bem-estar social está em crise. Outra questão que mostra a crise do bem-estar social, em outras palavras, que mostram que esse estado de bem-estar social está enfraquecido, é quando continuamos a ver grupos sociais marginalizados. Porque o Estado ele deve ter como compromisso eliminar as desigualdades. E se ainda então testemunhamos essas desigualdades profundas que revelam grupos vivenciando menos direitos do que outros, então essa situação, esse ocorrido, esse acontecimento revela que o estado de bem-estar social não está alcançando a sua finalidade. E o que Habermas afirma? Que para diminuir essa crise, ou até mesmo para eliminá-la, é necessário o estabelecimento da chamada democracia deliberativa. O que é isso? O que é a democracia deliberativa? Eu havia dito que muitas vezes o Estado, quando ele promove as ações do estado de bem-estar social, muitas vezes ele faz sem consultar os seus cidadãos. E fazendo políticas sem consulta pública, muitas vezes essas políticas não alcançam o grande público ou não alcançam a necessidade urgente do grande público. Então, Jürgen Habermas apresenta essa democracia deliberativa para promover acertos nesse estado de bem-estar social ou nas políticas do estado de bem-estar social.
O que é a democracia liberativa? É quando há ações políticas e coletivas envolvendo tanto o Estado como a comunidade como um todo. A comunidade civil. Quando o Estado promove, por exemplo, colóquios, quando ele promove fóruns envolvendo tanto representantes políticos do Estado como representantes da cidadania comum, a fim de que esses cidadãos comuns apresentem as necessidades urgentes, e apresentando essas necessidades urgentes, o Estado vai apresentar aí sim políticas públicas que tenha o fim de alcançar as necessidades urgentes desses cidadãos que foram apresentados através de fórum, colóquios e outras formas. Então nós, nessa aula simples, ou nesse momento de reflexão simples, nós abordamos os conceitos. Primeiro, o conceito de Estado, o conceito de estado de bem-estar social, o conceito de cidadão e cidadania, o conceito de Habermas de democracia deliberativa e as ideias de, além de cidadão ou cidadania, mas também de cidadania substantiva. Muito grato, sejam felizes.